E aí, hoje eu vim falar com você sobre as causas da procrastinação. E eu mapeei 6 causas mais profundas e 2 causas mais rasas. Será em qual causa você se encaixa? A última causa, a sexta causa, é a que é a mais frequente, é que as pessoas mais caem nessa vala. Não que as outras não, as outras também são bem frequentes. Vamos lá, vamos às causas. O que é procrastinar? Antes da gente falar das causas da procrastinação, vamos falar o que é procrastinar. Procrastinar é deixar algo importante para depois. Algo que tem um sentido na minha vida, que é importante que eu faça, mas eu adio aquilo. Você sabia que de 20 a 25% da população ela tem procrastinação crônica? E o que é a procrastinação crônica? A gente tem 3 fatores que interferem nisso. Primeiro, a frequência. Com que frequência você está procrastinando? Se é regularmente, ou seja, com muita frequência, esse é um indício de que você pode estar sofrendo de procrastinação crônica. Segundo, a intensidade do sofrimento. O quanto você está sofrendo em termos de sensação de culpa, de ansiedade, de estresse, que isso está afetando você. E 3, é a sua incapacidade de vencer a procrastinação. O que isso significa? Significa que você sabe que você está procrastinando, você vem lutando com a procrastinação, mas ela tem te vencido regularmente. Com frequência, você tem procrastinado. Então, por que saber isso é importante? Porque nesses casos é preciso ajuda, sim, ajuda emocional para poder sair, a gente diz, dessa vida que parece que está numa areia movediça, onde a pessoa se movimenta, se movimenta, se movimenta e parece que não sai do lugar. Mas então vamos lá, vamos falar das causas da procrastinação. E eu disse que são 2 causas superficiais, é como se tivesse, assim, camadas. Então, na primeira camada são as causas superficiais, a gente tem 2 causas superficiais. E depois a gente tem 6 causas mais profundas, que são o quê? Na verdade, é a raiz das causas superficiais. A primeira causa superficial são as distrações. Eu procrastino porque eu me distraio com as coisas que tem por aí. Eu me distraio no celular, eu me distraio numa conversa, eu me distraio jogando videogame, eu me distraio fazendo alguma outra coisa. A segunda causa rasa da procrastinação é a má gestão do tempo. O que é a má gestão do tempo? É quando eu gerencio mal o meu tempo. O que é gerenciar mal o meu tempo? É quando eu supervalorizo o tempo no sentido de que eu acredito que vai dar tempo. Então, eu tenho um dia, e a gente tem uma vida super atolada, com casa, marido, filhos, trabalho e tudo isso, e a gente deixa algo importante do nosso trabalho. Quer dizer, o que é algo importante do nosso trabalho? É algo que vai mudar o nosso jogo, vai levar o nosso trabalho para o próximo nível. Não é ficar apagando incêndio, porque muitas vezes o que as pessoas acabam fazendo no mundo do empreendedorismo é fazendo ali o que surgiu de urgente e apagando incêndio, sem se planejar, sem se programar para crescer, se desenvolver, crescer o negócio, crescer a empresa, se desenvolver, para mudar de nível, jogar um outro jogo. Muito bem, e aí você fica com esse dia que tem tudo isso de coisa para você fazer e você acha que vai dar tempo, porque você fez as suas contas ali na sua cabeça e vai dar tempo. E no final não dá tempo. E aquilo não é feito naquele dia e é adiado. E com isso você vai adiando, adiando, adiando. Então essa é uma má gestão do tempo. Ou quando você acredita que você se compromete com uma coisa que você vai fazer e aquilo que você se comprometeu leva um tempo maior do que você tinha esperado. Então, por exemplo, você conseguiu começar a fazer aquilo que você se propôs, mas você deixou um tempo muito curtinho, porque você achou que aquilo ali, e aí você subestimou a atividade, a tarefa. Isso gera um estresse. Você subestimou, você procrastinou, deixou para depois e deixou um tempo curtinho. E aí isso gera um nível de estresse, de ansiedade, e é um trabalho feito correndo, porque tem prazo. Então, isso também é considerado uma má gestão do tempo. Funciona como causa da procrastinação. Muito bem, e quais são as causas mais profundas, então, da procrastinação?
A primeira causa mais evidente da procrastinação é o medo. E aí aqui eu elenquei alguns medos. O primeiro medo que a gente pode falar é o medo do fracasso. O que é o medo do fracasso? É o medo de dar errado. Eu tô com medo de fazer e não dar certo. E aí eu fico naquela elucubração mental, e se der errado? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu fico no e se e não consigo sair do lugar. Porque, para mim, é como se a vergonha maior fosse fazer e dar errado do que não fazer. Porque, no final das contas, eu tenho a desculpa para falar, mas eu não fiz. Só que essa é a pior desculpa que você poderia ter em toda a sua vida. O melhor é você poder falar, não, eu fiz. E chances são que se você faça, que dê certo. Por que não trocar o e se de e se der errado, e se fracassar, e se blá, 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 pro e se der certo? E se funcionar? E se as pessoas gostarem? Então, o primeiro medo é o medo do fracasso, que costuma fazer com que as pessoas procrastinem. Qual é o segundo medo que faz com que as pessoas procrastinem? É o medo do sucesso. E nessa medo do sucesso, que coisa esquisita, é medo do sucesso. Por quê? Hoje, onde você está quentinho, está conhecido, você conhece, você domina. Quando você mudar de nível, você vai para um outro patamar, um patamar desconhecido. Um patamar que exige, em geral, mais comprometimento. Um patamar que exige, em geral, mais responsabilidade. E o que te assusta, na verdade, é esse medo dessa responsabilidade a mais, desse comprometimento a mais. É claro, gente, muitas vezes esses medos eles não são conscientes. Mas se você ficar quietinha com você e buscar lá no fundo, você vai conseguir identificar qual é a causa da sua procrastinação. E por que é importante identificar a causa da procrastinação? Porque quando eu sei a causa, eu sei qual o antídoto que eu devo usar. Sem saber qual é a causa, fica muito difícil eu saber qual é o antídoto, porque para cada causa, como as causas são diferentes, eu uso um antídoto diferente. Qual é o outro medo que as pessoas têm? É o medo da crítica, medo do que os outros vão falar. Esse é, assim, super comum. A pessoa tem medo do que as pessoas vão falar. Primeiro, se eu fizer, o que elas vão falar do resultado que vai acontecer. E aí a pessoa fica naquele mal-estar, porque são dois mal-estar. O mal-estar do não vou fazer, porque e o outro mal-estar de o que será que vão dizer? Porque a mente já está projetando um monte de coisa negativa, já está projetando um monte de fala negativa das pessoas, já está projetando um monte de crítica, isso duplica o mal-estar. E aí, quando aumenta o mal-estar, aí eu não consigo fazer porque eu entro no ciclo vicioso da procrastinação. E isso serve para todos, tá, gente? O ciclo vicioso da procrastinação serve para todos. Quando eu, então, adio de fazer uma coisa, por alguma razão, que aquilo gera um mal-estar em mim, que eu adiei, e aí aquele mal-estar faz eu pensar que ter pensamentos negativos a meu respeito, e esses pensamentos negativos a meu respeito alimentam pensamentos de incapacidade, e esses pensamentos de incapacidade começam a alimentar pensamentos de que eu não vou dar conta, e isso realimenta o ciclo da procrastinação, e você fica nesse ciclo vicioso. Então, o outro medo é o medo de críticas. A gente tem mais dois medos. É o medo da mudança. Como eu falei, a gente está num lugar quentinho, conhecido. Eu sei onde eu estou. Então, para mim, é fácil ficar aqui. Aqui eu já sei, por pior que seja o desafio, por mais difícil que seja aquilo que eu estou passando, eu já conheço. Acredite, essa é uma das principais causas que as pessoas não mudam. Elas preferem estar no inferno conhecido do que num céu desconhecido, que elas não sabem o que vai acontecer ali. E essa é uma das grandes causas da procrastinação, que faz com que a pessoa deixe para depois, porque do medo da mudança. Minha vida vai mudar, eu mudo de patamar se isso acontecer. E aí esse medo desse desconhecido faz com que a pessoa procrastine. E, finalmente, o último medo é o medo de tomar uma decisão errada. Quantas vezes
E aí fala a verdade. Quantas vezes você já paralisou porque você não sabia que decisão tomar? Não sabia para onde ir, não sabia o que escolher. E aí, nesse momento de dúvida, as pessoas paralisam, com medo de fazer uma escolha e fazer uma escolha errada. A verdade é que quanto antes a gente erra, mais cedo a gente tem chance de consertar. Ah, mas Inês, tem coisas que não dá para consertar. É verdade, não dá. Mas é melhor errar e continuar. É aquela história, né? Antes um fim com dor do que uma dor sem fim. Do que você ficar ali paralisado, sua vida estagnada, as coisas como estão, não saindo do lugar e você no mal-estar. No mal-estar. Esse foi a primeira causa mais profunda que a gente falou. A gente falou dos medos, né? Então a gente falou do medo do fracasso, do medo do sucesso, do medo da mudança, do medo das críticas e o medo da decisão errada. E aí a gente vai para a segunda causa mais profunda da procrastinação, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo, gente, muitas vezes eu já vi as pessoas falando que perfeccionismo é qualidade. Não é. O perfeccionismo nesse nível que eu estou falando, ele é patológico, ele é porque ele paralisa a pessoa. Ele também, da mesma forma, ele faz com que a pessoa procrastine, que a pessoa passe para o próximo nível, porque se não ficar perfeito, é melhor não ser feito. Esse é o pensamento da pessoa perfeccionista. E ele cria uma ideia na mente dele do que deve ser perfeito, de como é o perfeito, que gera uma utopia. Aquilo é uma utopia. Porque, gente, vamos combinar, perfeição não existe. Né? A gente vive num mundo imperfeito, somos seres imperfeitos. Mas ele cria um ideal ali na cabeça dele de como deveria ser e ele quer atingir aquilo. Só que como aquilo é inatingível, porque é uma utopia, ele então não consegue fazer. E aí procrastina, porque na cabeça dele é melhor não fazer do que fazer mal feito. Ou, muitas vezes, perfeccionista se prende em detalhes. E aí ele não consegue desenvolver o trabalho. Ele fica ali, em vez dele avançar, ele fica sempre consertando alguma coisa que precisa melhorar antes de avançar. E com isso ele não avança porque ele procrastina o avanço. Então, eu gosto dessa frase, essa frase fez muito efeito para mim e ela impactou demais a minha vida e muitas vezes eu uso ela como recurso ainda hoje. Feito é melhor que perfeito. Você pensa o quê? É fácil vir aqui, gravar um vídeo e falar com você? Não é. É difícil, também dá vontade. E aí a gente fala assim, será que vai ficar perfeito ou não vai ficar? E aí a gente fala, não, peraí, eu vou lá, vou dar o meu melhor e feito é melhor que perfeito. Então, essa frase virou um mantra para me ajudar, eu espero que possa te ajudar também. E aí a gente vem na terceira causa, mais profunda da procrastinação, que é, olha o que eu vou falar agora, a falta de amor próprio. Inês, como assim falta de amor próprio? Porque muitas vezes você está se colocando em último lugar. Você coloca todo mundo, todas as coisas, tudo como prioridade, menos você, menos aquilo que é importante para você. Isso tem muito a ver com questões da infância, com coisas que você passou na sua vida ao longo do tempo, em que você foi acostumada a se deixar por último, se deixar em último lugar. E aí você sai atendendo todo mundo, atendendo demandas de todo mundo, tem a ver com dificuldade de dizer não. Tem dificuldade de dizer não, e aí eu pego tudo para todo mundo, fazer coisas de todo mundo, e aí deixo o meu para depois. Uma época, isso me ajudou muito também, eu pensei em fazer, mas a mera ideia de fazer foi suficiente para me ajudar e não precisei fazer. E o que foi? Uma medalhinha, onde um lado está escrito sim e o outro lado está escrito não. Ou seja, quando eu digo sim para o outro, o que está virado para mim? O não. O não está virado para mim.
eu estou dizendo não para mim. E só essa ideia, esse conceito, já me ajudou muito lá atrás. E eu quero trazer esse conceito aqui também para você, para que possa também te ajudar. E vamos lá, qual é a próxima causa da procrastinação? A quarta causa da procrastinação são as crenças. O que é crença? Crença é aquilo que eu acredito. A gente acredita em um monte de coisa. A gente acredita que a Terra é redonda, por exemplo. A gente acredita que a gente é inteligente, ou que a gente é bonito, ou feio, ou burro. A gente acredita em algumas coisas, a gente tem alguns conceitos pré-determinados que fazem a gente vivenciar o nosso dia a dia. Então, se eu tenho alguns conceitos sobre mim negativo, como eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, conceitos assim negativos, eles acabam, o que eles fazem? Eles vão fazer você procrastinar. Por quê? Isso vai te dar um mal-estar, você vai ficar ouvindo essas repetições na sua cabeça, na sua mente, e você não vai conseguir avançar para fazer o que precisa ser feito. Vamos para a quinta causa da procrastinação. A quinta causa da procrastinação é falta de propósito forte. O que é propósito? Propósito é por que eu faço as coisas. É o que me faz levantar da cama. É por que eu estou fazendo esse vídeo para você. Qual é a minha motivação? Por quê? Uma coisa é o que eu faço. Essa é a minha missão. E por que eu faço? É o que vem de dentro, é o que move. A gente tem a motivação intrínseca, que é o que vem de dentro, e a motivação extrínseca, que é o que vem de fora. Então, eu estou fazendo isso aqui pelos likes, ou eu estou fazendo pelo dinheiro. Isso seria uma motivação extrínseca. E o que seria uma motivação intrínseca? Seria algo que é o verdadeiro propósito, que me preenche profundamente, que traz a sensação, geralmente, ajudar o outro. É quando você traz essa coisa de, você não se sente bem? Quem não se sente bem quando a gente faz alguma coisa pelo outro, quando a gente ajuda alguém? A gente se sente muito bem. Então, essa seria um exemplo de motivação intrínseca. E um outro exemplo de motivação intrínseca é você fazer porque você quer crescer, quer se tornar uma pessoa melhor. É fundamental, é uma das necessidades nossas se sentir evoluindo. A gente precisa nos sentirmos evoluindo. Então, uma motivação intrínseca seria essa sensação de evoluir, de crescer, de se desenvolver. Então, você precisa encontrar um motivo, ou seja, um propósito que seja forte. Filhos é um ótimo propósito. E tem uma série de propósitos que existem para a gente poder desenvolver isso. Só que é importante que você pare um tempo e procure. Geralmente, o propósito ou a motivação extrínseca, ela não é suficiente para fazer você vencer desafios muito difíceis ou coisas que te geram muito mal-estar. Vai ser uma guerra entre o tenho que e o quero. Geralmente, quando você tem uma guerra entre o tenho que e o quero nem o tenho que ganha. Você fica num limbo, você costuma não fazer nada. Você não faz nem o tenho que e não quero, e nem o quero. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Você já tinha uma coisa que você tinha que fazer e você queria fazer outra coisa. E você não fez uma coisa nem outra. Porque você não podia se permitir fazer aquilo que você queria e você também não conseguia fazer aquilo que você tinha que fazer. Porque ter que vem de fora. Tá vendo? Eu tenho que, não é de dentro de mim, vem de fora. Então, geralmente, é mais difícil. A gente tem que trazer um porquê que venha de dentro. Eu costumo dizer que para a gente superar a procrastinação, a gente tem que transformar o tenho que no quero. Como eu consigo transformar esse tenho que no quero? A partir do momento que eu transformo tenho que no quero, eu tenho a motivação intrínseca, eu tenho propósito, eu tenho força para superar a procrastinação. E, finalmente, a sexta causa da procrastinação é você fugir
do mal-estar que aquela atividade traz para você. Então, você vai fazer alguma coisa que é difícil, você vai fazer alguma coisa que te tira da zona de conforto, você vai fazer alguma coisa que você não está acostumado a fazer. Essa coisa que você não está acostumado a fazer, porque é difícil, porque te tira da zona de conforto, ela gera um mal-estar. De cara, ela gera um estresse. E é desse estresse que você quer fugir. E é isso que faz você procrastinar. Então, se você parar e prestar atenção, na verdade, você quer fugir desse mal-estar, dessa coisa que parece muito difícil, que parece que vai te tirar mesmo da zona de conforto, vai dar trabalho. E tudo que o nosso cérebro não quer é coisa que dê trabalho. Nosso cérebro faz tudo para economizar energia. Por isso, tem a formação dos hábitos, que já é uma forma dele super economizar energia, que é criando o hábito, onde aquilo já entra no piloto automático. E você faz sem pensar. Então, a gente falou aqui das 6 causas raízes que levam à procrastinação. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo se você gostou. Bora transformar?